Ei, se aquete, pare um pouquinho nesse lugar, senta um pouquinho, para de lavar esses pratos, para passar pano nessa casa, essa bendita casa que é dia e noite passando pano, nunca limpa, é? E preocupe mais com a casa do Senhor, que é a sua casa, o templo de oração. Eu quero te deixar uma palavra para você de conforto hoje. Estou aqui na Bahia, né? Em vez de mais seu dia passando pano na sua casa, limpando cantinho por cantinho, cuide da sua casa espiritual. É bem melhor que a casa material vai ficar por aqui, entendeu? Eu quero relembrar uma coisa muito gostosa aqui que Davi escreveu, o Salmo 133, e tentar te explicar uma coisa que você vive, conhece, mas não consegue viver. Aqui fala, ó como é bom e agradável, né? Viverem unidos os irmãos. Quando Davi escreveu esse salmo aqui, ele escreveu falando sobre o Monte Hermon. E lá é um monte produtivo onde as famílias viviam em união. Lá eles plantavam juntos, eles colhiam juntos. Não é como hoje, é cada um para si. A família toda colhia junto, e aquele orvalho descia do Monte Hermon ia até o Rio Jordão, e era um monte abençoado, produzia bastante, a família trabalhava em família. Isso era a igreja primitiva. Hoje a igreja, não vou nem falar o nome, porque não tem mais nem nome para dar ela. A primitiva é que ela vivia em união. Aí Davi foi sábio, foi inteligente, quando ele observou aquelas coisas da época, ele escreveu. Aí ele disse assim, ó, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola e suas vestes. Por que Davi colocou Arão como cabeça? Que Arão foi o primeiro sacerdote e a barba era um sinal de autoridade. Então Davi foi muito sábio a escrever esse salmo, que você lê por ler, mas não entende. Né? Porque Arão foi o primeiro sacerdote que surgiu e ele era autoridade sobre aquela pessoa. Eu vou lendo para você, vou tentando te explicar, ver se você guarda um pouquinho e vem carregar a Bíblia debaixo do braço, leia. É como óleo, é como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como eu disse antes, naquele Monte Hermon plantava toda a família, trabalhava em equipes, cada um plantava junto, colhiam junto, limpava o mato junto, dividia a colheita, hoje não, cada um para si. Eu tendo, você que se dane. Não foi assim que Deus botou na cabeça de Davi. Ele foi muito sábio escrever esse Salmo 133. Lê em casa, calma. Leia, senta um pouquinho no sofá. Para essa merda. Tá limpando casa toda hora, passando pano, não sei o quê, que vai chegar gente, chegar não sei o quê. E lê um pouquinho a palavra de Deus. Cuida da tua casa espiritual. Eu conheço pessoas que é o dia e noite, vai dormir 12 da noite limpando as casas grandes, ainda mais nas cidades onde eu estive, em capitais. As casas são grandes, uma em cima das outras, eles fazem para o neto, o bisneto, tataraneto, uma em cima da outra, fica a noite toda limpando, dá 2, 3 da manhã limpando, no dia amanhece limpando os cantinhos por cantinho, e a casa espiritual, que é a casa dela, só tá a bagunça. Aí Davi foi sábio, quão bom e precioso é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba até a gola da orla de
Arão. Aquele óleo descia até a orla de Arão, para que Arão, quando andasse, salpicasse onde ele passava. Aquele óleo derramava, todo mundo via no semblante dele que ele era um servo de Deus. Não sei se você está gritando em praça pública que você serve a Deus, que você anda com a Bíblia debaixo do braço, porque a fé sai de dentro para fora. E Arão tinha essa coisa. Quando Arão descia aquele monte de Hermon ali, o óleo era salpicado sobre o lugar onde ele passava. Onde o servo de Deus passa, salpica os lugares. Essa é a voz de Deus em seu lar. Pega meu canal, Coragem de Trabalho Oliveira. Eu me encontro aqui na Bahia, estou na casa da minha irmã Dete ainda, né? Passando por um processo de restauração para eu fazer uma raspagem naquela questão dessas feridas que eu obtive, né? E estou aqui aproveitando, me repousando e lendo para vocês a palavra tão sábia, tão simples, né? Pequenininha. Mas você lê, mas você não entende, que você não busca no espírito. Seu negócio é cuidar da casa material, quanto a espiritual, tudo está desbagaçada. Não tem fé em nada, não consegue prosperar em nada, não consegue firmar em templo nenhum, não consegue criar os filhos no caminho de Deus, não tem respaldo, tudo que você fala é mentira, ninguém acredita em você. A pior coisa do mentiroso é quando ele fala a verdade, porque ele mente tanto que quando fala a verdade ninguém acredita, é mesmo que matar aquela pessoa que anda mentindo, porque não tem um óleo precioso sobre a cabeça e a barba de Arão. Esse, esse Monte Hermon, ele é um monte bem alto, ele é um pouco inclinado, onde o orvalho vem. Ele chega perto das nuvens, né? A nuvem lá é baixa, enquanto ele está neblinando, aquele orvalho vai descendo para um monte de Hermon, e lá as plantas são abençoadas. As plantas são abençoadas. Onde eles plantam, colhem. Assim a pessoa que vive diante do Senhor, o que põe a mão é abençoado. Onde pôr a sua mão é abençoado. Se põe numa lavoura, a lavoura dá. Se põe no ministério, o ministério anda. Se põe em tudo, o comércio anda, a vida espiritual anda. Se prega para alguém, a semente da palavra nasce, porque vive em união. É quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não é como hoje. Hoje é uma guerra total. Qualquer um quer tomar o lugar do outro. Qualquer um quer ter o comércio melhor do que o outro. Se o vizinho compra um carro, eu quero um do mesmo. A mulher do vizinho mais bonita do que a sua. O marido da vizinha mais bonito do que o seu. A igreja do seu colega é melhor do que a sua. E assim que você quer fazer melhor do que ele. Aí sai da palavra de Deus, aí o fim é trágico. Eu sempre digo, quando eu fui consagrado a obreiro, ser obreiro naquela época era só ninguém para a igreja. A igreja só tinha os grandão. E no meu tempo foram 6, só ficou eu, porque, em primeiro lugar, eu fui chamado por Deus para servir a Deus, não ao homem. Obedecer o homem que é no Senhor. Em segundo, honrar meu compromisso com Deus. Em terceiro, estou até hoje pegando esse evangelho, vivo em união, consegui muitos inimigos por falar a verdade, por ser franco, mas eles são inimigos meus, eles não gostam, não vão gostar nunca, porque se você pega um ladrão roubando e você dá voz para prisão, ele não vai gostar de você. Né? Então, o evangelho de hoje não é como a igreja primitiva, é o evangelho marrom. O que é marrom? Eu fui jogador de futebol, na época que a gente era amadores, eles pagavam jogador de fora para jogar. Nós botamos, aí surgiu o nome do Evangelho Marrom, ou do futebol marrom. Assim então o Evangelho de hoje é marrom. Você não vai numa igreja nunca sem levar uma oferta. Às vezes volta da estrada para esquecer a bolsinha para levar o dinheiro, porque acha que tem que pagar um culto, para ouvir a palavra de Deus. Isso não existe. Isso não é igreja primitiva. É Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Cântico de
imagem de Davi. Ele fez isso aí cantando e chorando. Escreveu esse salmo tão maravilhoso. A igreja primitiva do Senhor. Hoje não é igreja primitiva. Hoje é a agência bancária com nome igreja. Porque nem nome igreja deveria ter. Porque a igreja somos nós. Se fosse registrar num cartório, teria que registrar tantos membros, cada nome diferente. Mas resumiram tudo diante do comércio, diante da burocracia comercial, do jogo, do toma lá, dá cá, mas ninguém dá nada para ninguém, só toma. Se eu fosse contar quando eu era neófito na fé, quando eu era menino, o que eu já dei, dizendo que era para Deus, foi até bom, que hoje eu não tenho nada. Só tenho a minha alma para dar a Deus. Essa é a voz desse lar. É mais uma explosão de audiência. Pega meu canal. Eu quero abraçar todos aqueles irmãos que estão na mesma comunhão do Senhor. Que a Bíblia, eu vou falar para você que é mulher, que vive com os maridos safados, descarados aí, e tem que obedecer, porque sua mãe obedeceu, seu pai bateu muito na sua mãe, ela obedeceu, porque não conhecia a palavra. A Bíblia diz assim: obedecei vossos maridos no Senhor. Se ele não está no Senhor, não tem obediência nenhuma daquela pessoa. E ele não está na igreja primitiva. Eles trancam a porta para você não servir a Deus. Chega da reunião, eles lhe batem. Aí você tem que obedecer um desgraçado desse que não está no Senhor. Não, está lá, então você está lendo Bíblia, cabeça para baixo. Vossas mulheres, obedecei vossos maridos no Senhor. Quando o cara serve a Deus. Tá bom? Ah, mas eu jurei o padre, eu jurei o pastor. Mas você jurou a Deus, você faz a mesma coisa. Faz a mesma merda que vinha fazendo antes. Entendeu? Então tá aí, Salmo 133, tão simples, uma palavra tão forte dessa. Se você não pegar, porque você não quer nada da vida. Essa é a voz desse lá, é mais uma explosão de audiência. Eu quero abraçar lá em Barra do Choça, lá na sorveteria do meu querido Jário, né? A minha querida Coraçãozinho, que serve com muito carinho quando eu chego lá. Embora tá frio, mas o sorvetinho é bom. Ontem mesmo eu tomei. Eu ia falar para ela, do jeito que você faz para mim. Quero ter a mão de fada. Bom dia, aqui é o pastor Zelito, Coragem e Trabalho. Obedecei seus maridos no Senhor, viu? Eu falei ontem que eu cansei de orar por pessoas que não querem nada, que só quer cachaça, e a mulher servindo, lavando os pés deles, e eles só machucando, e eles não servem a Deus. Fala do Senhor, tchau. Beijo.